adulterando. E na lei que nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que o dizes? Isso eles diziam, tentando-o, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia o dedo na terra. E como insistisse, perguntaram-lhe, endireitando-se, e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Só ficaram Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, eu fiz o esboço porque eu não sou pregadora, então eu vou ler o que Deus me mostrou. Aqui na passagem fala de uma mulher pega adulterando e levaram até Jesus. Quem sabe durante aquele caminho que levaram até Jesus, ela foi xingada, agredida, desprezada, humilhada e envergonhada por aqueles homens. Naquele instante, quando isso aconteceu, quem sabe ela se arrependeu do que tinha feito. Quando chegaram onde Jesus estava, eles disseram: mestre, essa mulher foi pega adulterando. E na lei de Moisés nos diz que ela tem que morrer apedrejada. E o Senhor o que nos diz? Eles diziam aquilo para tentar pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus é perfeito. Jesus, sabendo da intenção dos corações daqueles homens, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos até as últimas pessoas foram largando as pedras e foram embora. Então, irmão, o que eles largaram as pedras porque todos tinham pecado. Talvez o deles não era igual daquela mulher, mas como se diz, para Deus não há pecado, pecadinho ou pecadão, porque para Deus pecado é pecado. Infelizmente, isso acontece até hoje. As pessoas têm a mania de apontar, julgar e condenar as outras. Muitas vezes não são capazes de ver os seus próprios erros. Muitas vezes há pessoas que fazem julgamentos precipitados. Quando elas percebem ou veem que tem alguém passando por um momento difícil, elas fazem o mesmo. E fazem o que fizeram aqueles homens com aquela mulher. E dizem que a pessoa está passando por aquilo porque está em pecado. E nem sempre é assim. Nós temos o exemplo de Jó, porque na Bíblia fala que Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal, ou seja, Jó não tinha pecado, mas foi o próprio Deus que permitiu a provação. Mas as pessoas olham para Jó naquela situação e falam que ela estava em pecado, só que elas estavam erradas. Então, irmãos, o mais correto de fazer quando encontramos uma pessoa com algum erro, nós temos que vir até a ela e darmos um conselho para que ela se arrependa. Ou então, orar ou interceder por aquela pessoa e pedir para que Deus tenha misericórdia e convença do erro que está cometendo, para que ela venha se arrepender. Ou seja, para finalizar, Jesus endireitou o corpo e disse: onde estão os seus acusadores? E ela disse: foram embora. Então ele disse: eu não te condeno. E disse: vai e não peques mais.
Jesus usou de misericórdia com aquela mulher e lhe deu uma nova chance para que ela não cometesse mais erros. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.